iniciando com uma música mais animada para a gente louvar a Deus nesse dia de domingo, esse dia do Senhor. Não sei se todos já conseguiram ir à missa nesse final de semana, mas quem já foi, já conseguiu Eucaristia. Quem não foi, hoje ainda vai, que é o meu caso, vou de tarde, se Deus quiser. Que o Senhor possa nos dar a graça de poder fazer a vontade dele sempre, né? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria Luísa, Soladiva, com vocês aí. Amém. Bom dia, pessoal. Nós Jesus Maria. Nós queremos apresentar sobre o Luísa, explicação geral. Nós somos de geração Vaso Novo, aqui da Frania de Santana, de Itaúna. E hoje eu quero convidar você, daí onde você está, a já abrir o seu coração, já deixar o seu coração aí aberto para que o Senhor possa entrar. Que hoje foi um dia que Ele escolheu para que a gente possa aprender, para nos capacitar. Hoje foi um dia que Ele escolheu para nos capacitar. Então, que você já possa ir abrir o seu coração e já deixar essa alegria que vem de Deus transbordar no seu coração. Pois quem é de Deus não tem como ser triste. Pois quem é de Deus é a pessoa mais feliz do mundo. Pode estar desabando no mundo, mas quem tem Deus no coração é alegre. E tem um santo que diz que um sorriso bem dado exorciza qualquer espírito do mal. Então, que você já possa espreguiçar, levando tá? Vamos dançar com a gente, vamos louvar o Senhor com a gente. E abra já o seu coração. Eu quero ver todo mundo dando um sorriso aí no rosto. Botem um sorriso no rosto. Dá o seu melhor sorriso aí para Jesus. Tá bom? Vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece, eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Você tem que conhece Jesus. Posso falar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Ele é a rocha, Ele é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem esse Jesus. É o amor. Só tem esse Jesus. Posso dar continuidade, Mário? Você quer falar mais alguma coisa? Pode cantar mais uma música. Esperando o Charles entrar aqui também, para poder participar conosco. Então, meu querido, eu já convido você, vai abrir o seu coração. E muitas vezes o nosso coração, principalmente durante essa pandemia, está um coração fechado, um coração seco, um coração árido, que está precisando da presença de Deus, que está precisando dessa chuva do Espírito Santo, dessa chuva de graça em nossas vidas e em nossos corações. Então, eu convido você já, meu querido, a levantar suas mãos para o alto e já pedir ao Senhor para mandar essa chuva de graça, essa chuva de bênçãos sobre a sua vida, para que Ele venha derramando essa chuva sobre os nossos corações, que essa chuva venha nos lavando, venha nos purificando. Quantos de nós, pregadores, que estamos com o coração sujo, que estamos com o coração todo ferido, com o coração cheio de pecado. Mas hoje o Senhor é purificar e lavar o nosso coração. Então, eu convido você a já colocar a mão no seu coração e aclamar que essa chuva venha lavar o
que lave o seu coração, para que tire do seu coração toda mentira, toda falsidade. Vai pedindo a Deus que envie essa chuva para lavar o seu coração de toda hipocrisia. E vai pedindo a Ele para que essa chuva também devolva ao seu coração fertilidade. Quantos corações que estão inférteis nessa hora. Mas vai agora pedir a Deus para que devolva ao seu coração fertilidade. E muitas vezes nós, com o passar dos anos, nós vamos deixando esse nosso coração secar. Nós vamos deixando esse nosso coração ficar uma terra árida. Mas que hoje você possa fazer uma experiência, como na primeira vez que você fez com o Senhor. Já abre o seu coração e deixa essa chuva. Já deixa o seu coração uma terra fértil. E vai pedindo ao Senhor para que deixe o seu coração uma terra fértil. De graça, está chovendo sobre todos nós. Quem mais se entregar, mais se molhar. Água seguinte para terminar. Está se produzindo na terra do coração. Derrama a graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, ama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, ama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, está chovendo sobre todos nós. Quem mais se entregar, mais se molhará. Uma semente pra germinar. Está se produzindo na terra do coração. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, ama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, ama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. E ainda nesse clima de oração, meus irmãos, queria pedir a você que fechasse seus olhos aonde você está e fosse trazendo à sua mente aquilo que o Senhor tem preparado para você. Nós estamos aqui no meio de pregadores experientes, pregadores que estão iniciando a caminhada, coordenadores de outros ministérios que também fazem parte do ministério de pregação. Que você trouxesse à sua mente o primeiro chamado que o Senhor fez para você. O primeiro momento onde o Senhor te escolheu, onde o Senhor te preparou para a caminhada, para estar junto dele. Como Maria Luísa disse, a alegria sempre tem que estar no Senhor. O coração nosso tem que estar esvaziado de tudo aquilo que não vem do Senhor, mas está preparado para estar cheio do Espírito Santo. Por isso eu te convido, meu irmão, agora com os seus olhos fechados, com a mão no seu coração, aí se esvaziando inteiramente, entregando tudo aquilo que está no seu coração nas mãos do nosso Senhor, para que Ele possa trabalhar na sua vida, para que Ele possa trabalhar no seu coração, para que Ele possa trabalhar no seu ministério. Tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, que possa ser retirado de nós, para que nós possamos ter uma intimidade com Ele, para que nós possamos ser amigos do Senhor.
Eu te convido, meu irmão, minha irmã, aí soltando a sua voz, entregando o Senhor, falando com sua própria voz: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha mente, eu te entrego o meu ministério, eu te entrego toda a minha vida, para que seja feita a sua vontade em todos os momentos da minha vida. Eu quero me entregar inteiramente ao teu amor, entregar inteiramente à tua alegria, para que o Santo Espírito possa habitar em mim, eu possa ser conduzido por ti, Senhor. Eu quero ser um homem fiel à tua palavra. Eu quero ser um homem fiel ao teu querer em minha vida. Eu quero ser uma mulher fiel. Eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser um coordenador fiel. Eu quero ser um pregador fiel à tua palavra, Senhor. Eu quero ter intimidade. Eu quero ter uma vivência contigo, Senhor. Vai apresentando isso para o Senhor. Vai pedindo a Ele para que Ele possa transformar toda a sua vida, pois só Ele pode te transformar, só Ele pode te conduzir, só Ele pode restaurar tudo aquilo que você está vivendo, meu irmão e minha irmã. Nós não sabemos, cada um sabe da sua particularidade. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas o Senhor fala claramente que deseja transformar o vosso coração de pedra em um coração de carne. Colocará sobre o nosso coração o Espírito Santo para que sejamos conduzidos por Ele. Entregue-se inteiramente a Ele, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer o plano dele se realizar em você. Vem, Senhor Jesus, nós te pedimos. Transforma toda a nossa vida. E para que nós possamos cada vez mais, transformados por Ti, sermos guiados pela Tua vontade. Infunde em nós o Teu Santo Espírito e façam que sejamos totalmente guiados pela ação do Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Vem Espírito Santo de Deus sobre a nossa mente. Vem conduzir-nos para fazer a vontade do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus. Fortalece a nossa vida. Fortalece o nosso coração. Fortalece todo o nosso ser. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Purificar a nossa vida, purificar o nosso ministério, purificar o chamado que o Senhor nos dá. Não deixar com que as coisas do mundo sejam empecilhos para que a gente se desvie, mas que nós possamos caminhar no caminho do Senhor, para que possamos caminhar conforme a vontade do Senhor, hoje e sempre. Vem Espírito Santo de Deus, conduze-nos em todo momento. Vem Espírito Santo de Deus, capacita-nos em todo momento. Vem Senhor Jesus, dá-nos a graça de sermos íntimos de Ti. Como a chuva de graças nessa música cantada, para que o nosso coração possa produzir os frutos, para que o nosso coração possa ser um terreno fértil para a sua vontade em nossa vida. Vem, Senhor Jesus, batiza-nos com teu fogo abrasador. Vem, Senhor Jesus, capacita-nos, Senhor Jesus. Oxiri aralabacanda yaralabacanda yaralaxiri yaralabayerere. O yaralabacanda yaralabacanda yaralabadabashiri yaralabacanda yaralabanda yaralayerere. O yaralabanda yaralabanda yaralabayaralayerere. Meu ser, purificar meu ser. Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, Senhor, não me apague. Orações e levantam uma nova geração. Desperta essa salvação, um terreno da vida feito. Vem Espírito, vem em nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem em nosso coração, o nosso coração.
purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, Senhor, não jamais. Corações que voltam para novas gerações. Desperta nação, movimento viva criatura. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar coração, o nosso coração. Espírito, vem queimar o coração, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, queima os nossos corações, Senhor. Venha acender em nós o teu fogo, a tua chama, nossos corações agora, nesse momento de pregadores, estão precisando desse fogo. Nós estamos precisando, Senhor Jesus, que o Senhor venha acender essa chama viva, Senhor. Venha sobre os nossos corações agora, nesse momento, Senhor. Como foi rezado no início, venha tirar toda a aridez espiritual, Senhor. Quantas vezes eu escutei, Senhor Jesus, da boca de pregadores, que esteve agora nesse momento de pandemia, vivendo o esfriamento espiritual. E quantos de nós, Senhor, nos encontramos nessa situação? Que o Senhor, então, agora possa vir esquentar a nossa alma. Que o Senhor possa vir agora esquentar o nosso coração com a tua chama. Vem, Espírito Santo de Deus, vem reacendendo a chama, Senhor Jesus, como na primeira vez que nós te experimentamos, Senhor. Não deixe essa chama apagar nos nossos corações, Senhor. Nós queremos ser, neste dia, nesta manhã, avivados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Venha ao fogo alto, venha ao nosso hóspede da alma, venha acender esse fogo nos nossos corações, assim como o ouro, ele precisa passar pelo fogo, Senhor Jesus. Nós queremos também passar pelo fogo santo, Senhor, porque quando o ouro ele passa pelo fogo, ele não volta a ser aquilo que ele era. Então nós queremos que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha com o teu fogo santo, venha abraçando e venha queimando os nossos corações, para que nós deixemos de ser essa pessoa velha que nós somos, para ser criaturas novas do teu Espírito Santo. Nós queremos ser, Senhor Jesus, deixar de ser essa pessoa carnal, Senhor Jesus, para ser uma pessoa que vive pelo Espírito. Nós queremos viver pelo teu Espírito Santo. Então, vem, Espírito Santo de Deus, acender nos nossos corações. Venha queimar nos nossos corações toda hipocrisia, toda mentira, Senhor. Venha limpando nos nossos corações, Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de ti. Vem, Espírito Santo de Deus, queima os nossos corações nesse momento, Senhor Jesus. Nós queremos voltar ao teu primeiro amor. Nós queremos voltar, Senhor Jesus, a ser avivados, Senhor Jesus, avivaristas, Senhor. Que o Senhor possa vir avivando os nossos corações nesse momento, nesse dia, nessa manhã, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Clama agora aí, meu querido. Clama agora esse Espírito Santo. E vai agora voltando lá desde o primeiro dia que você teve a sua primeira experiência com o Senhor, que você saiu de lá avivado. Então vai pedindo agora essa mesma sensação. Vai pedindo agora ao Espírito Santo que ele te dê agora essa mesma sensação. Vai pedindo agora um novo batismo no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nos batiza, Senhor Jesus. Nós queremos agora sentir a tua presença. Nós queremos agora que o Senhor faça a tua infusão no nosso meio, na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, queima os nossos corações nessa hora.
E ainda, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nós. Glórias a Ti em todos os instantes, Senhor Jesus. E ainda nesse clima de oração, eu queria apresentar o Mário Lúcio diante do Senhor, que pela intercessão de Maria Santíssima, o Mário Lúcio possa ser instrumento no nosso meio hoje, que o Senhor possa utilizar do coração, do sim e da vontade dele de servir a Deus, para que nós possamos ser tocados pela palavra que o Senhor deseja. Estenda suas mãos de onde você estiver, meu irmão, para o Mário Lúcio, e o apresente diante do Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, quem tiver com o microfone habilitado, desabilita aí só para poder não ter interferência na hora da pregação, na hora da fala, beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Mário, com você. Amém, Thales. Obrigado aí pelas orações. Uma alegria, irmãos e irmãs, podermos estar reunidos, né? Mesmo que de maneira virtual, mas a tecnologia nos ajudou neste tempo a poder estarmos juntos, reunidos em comunidade, né? Uma alegria para nós poder estar participando desse encontro aí da Diocese de Divinópolis com os pregadores, né? Eu tenho uma história aí com o Ministério de Pregação de Divinópolis, né? Em 2009, eu fazia parte de uma das equipes do estado aí do Ministério de Pregação, e na época das oficinas eu ajudei a implantar aí a estruturação do Ministério de Pregação, foi lá em Pará de Minas, né? Então nós estávamos numa equipe de 4 pregadores, eu estava lá nos meus 20 e pouquinhos anos, né? Muitos anos atrás, mas eu estava contribuindo e ajudando aí na estruturação do ministério na Diocese de Divinópolis naquela época, né? Muito tempo atrás. Hoje eu já atuo no Ministério de Formação, mas continuo na pregação, né? Da mesma maneira. E venho hoje trabalhar com vocês, adentrar no mistério com vocês, desse tema tão importante para mim, tão caro, não só para o ministério, mas para toda a renovação carismática. Conservar a unidade. Eu falo que o Senhor me chamou a ser coordenador estadual e nesses 4 anos para que eu pudesse colocar uma cultura de unidade, ou seja, lutar por uma cultura de unidade dentro da renovação carismática, que é aquilo que vocês vão ver aqui, pelo que nós vamos adentrar aqui, é algo muito importante na evangelização. Muito importante, não, eu digo que é algo essencial na evangelização, a unidade, é um dos tripés, né, da identidade da renovação carismática, a vivência fraterna, ou seja, a vivência em comunidade, em estar uns com os outros. Então, nós vamos perceber nesta colocação que isso é algo determinante na evangelização. Além da unção, além da experiência de Deus, a comunhão com os irmãos, ela gera, então, a experiência de Deus na vida das pessoas, na vida dos irmãos e irmãs. Então, convido você a pegar comigo a palavra de Deus, né? Nós vamos refletir, que está lá em Efésios, né? No capítulo 4, versículos de 1 a 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Quem está com a tradução da Ave Maria, a página é 1500. Efésios 4, de 1 a 6. Quem não achou, vamos seguir por aqui. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação à qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma,
suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Então, queridos irmãos e irmãs, essa palavra de Efésios, quando a gente lê toda essa carta aos Efésios, nós vemos que São Paulo dedica um tempo grande dela, não só aqui, mas mais para frente, ele vai trabalhar essa questão da comunhão, da importância de você não ser um indivíduo sozinho, separado, longe da comunidade. Ele fala aqui da importância, depois você vai ver na conduta da vida cristã, mais para frente ali, ele fala dos deveres dos esposos, ou seja, de ser como família. Depois ele vai falar do amor mútuo. Então, percebe-se que a comunidade de Éfeso era uma comunidade muito boa, pelos elogios que ele faz nessa carta, mas eles tinham uma dificuldade de viver em comunidade. Eles tinham uma dificuldade de estar juntos. Então, quando São Paulo vai delinear essa carta, ou esse trecho desta carta, ele coloca algumas palavras que são interessantes, importantes para nós nesta manhã, para o nosso ministério de pregação, né? Então, eu vou aqui tirar da palavra aquilo que é para o ministério e aquilo que é geral para a renovação carismática também. Mas ele coloca assim, ele começa assim, ó: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor. Claro, nós sabemos que São Paulo se tornou prisioneiro de verdade, né? Ele foi preso por causa da palavra. Mas, para nós, esse prisioneiro no dia de hoje é o quê? É que nós nos tornamos prisioneiros do Evangelho, mas não um prisioneiro que é preso, ou seja, que é travado, que é colocado travado, não. Ele quer dizer que nós estamos juntos, nós estamos agarrados, nós estamos como se fosse colados na causa do Senhor, na causa do Evangelho. Quando nós fomos chamados, irmãos e irmãs, e quando nós fizemos a nossa experiência com o Senhor proporcionou que nós fizéssemos uma experiência maravilhosa do batismo no Espírito Santo. E a partir daí, no nosso coração nasceu uma vontade de que outras pessoas também tivessem a mesma experiência. E é aí que nasce a vontade do servir a Deus. Então, que nós nos tornamos prisioneiros, por quê? Porque nós começamos a ir nas coisas, nós começamos a ir em grupo de oração, nós começamos a ler a palavra em casa, nós queremos ir na missa. Então, nós começamos uma conversão de vida a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, que, na verdade, nos torna prisioneiros, mas não aquele prisioneiro triste, aquela pessoa que quer se prender, aquela pessoa que quer estar junto, que quer estar colada na causa do Senhor. E nós, enquanto pregadores da palavra de Deus, nós temos que estar prisioneiros, né? São Paulo mesmo vai dizer em outra carta: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ela é uma obrigação que se me impõe. Por quê? Porque se eu tive a experiência, o fundamental, então, desse prisioneiro pela causa do Senhor, é que se eu tive essa experiência, se alguém pregou, e através da pregação, a fé brotou no meu coração, né? A própria palavra vai dizer que a fé provém da pregação. Por quê? Porque é da atualização da palavra na vida da pessoa. Então, se eu tive essa experiência no meu início da minha caminhada, se alguém pregou, se alguém orou e eu fui tocado, quando eu vou exercer o meu ministério de pregação, quando eu vou pregar, na verdade é justamente, eu sou prisioneiro pela causa do Senhor. Ou seja, qual que é a causa do Senhor? Levar a salvação a todas as pessoas. Então, quando eu vou anunciar o Evangelho, eu anuncio para que todos alcancem a salvação, para que todos conheçam Jesus Cristo, para que todos experimentem Jesus Cristo. Então, a motivação da pregação é o povo. Por isso, eu sou prisioneiro pela causa dele. O pregador tem que ser prisioneiro pela causa da salvação. Eu tenho que pregar para que outras pessoas alcancem o céu.
Esse é o fundamento de pregar. Eu prego porque eu tive uma experiência e eu quero que outros tenham a mesma experiência. Eu quero expandir, eu quero colocar para fora aquilo que Deus realizou na minha vida, para que com o meu testemunho outras pessoas também possam ter essa experiência. Então eu sou um prisioneiro da causa. A causa do Senhor é levar a salvação a todos. E a minha prisão é essa, é levar ou é dar a minha vida para que outros alcancem o céu através do exercício do meu ministério, né? Thales falou que tem coordenadores de outros ministérios aí, então vale para vocês também, né? Para exercer o meu ministério, fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E ele continua, olha, você tem que ter uma vida digna da vocação a qual foste chamados. O que é uma vida digna da vocação de pregador, né? É importante a gente olhar e refletir como que nós estamos vivendo, como é a nossa vida. Uma vida digna, ou seja, pregar para levar a fé, mas o testemunho da palavra na minha vida. Quando você prega em outro lugar que você não mora, que ninguém te conhece, que ninguém te vê, é fácil a gente falar muitas coisas. Mas quando a gente prega no nosso grupo de oração, onde entram pessoas lá que trabalham conosco, que são vizinhos da gente, que estudam conosco, que convivem na mesma sociedade próxima ali de nós, aí é que a gente vê a efetividade da transformação de vidas. Por quê? Porque você vive lá fora aquilo que você prega. Então a vida digna do pregador é ser um livro do evangelho aberto nas suas ações. Pregar a palavra, sim, mas levar a palavra com seu testemunho. Eu lembro do exemplo de São Francisco de Assis, quando chamou seus irmãos e disse assim, nós vamos evangelizar. E aí chamou eles para eles saírem. Então eles saíram para a rua e eles começaram a andar na rua, andaram e voltaram para o mosteiro, para o convento. E aí eles falaram assim, mãe, São Francisco, né? Mas você não falou que a gente ia evangelizar? E ele disse assim, nós evangelizamos. A gente tem que evangelizar sempre. Às vezes a gente usa as palavras, mas a nossa vida tem que traduzir a verdadeira pregação. A pregação verdadeira é um testemunho de vida autêntico, condizente com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas importantes da vida digna é justamente as pessoas se importam quando nós nos importamos com elas. As pessoas, irmãos, essa vida digna do pregador é estar no meio do povo, é ser do povo, é estar com o povo, que a gente às vezes cria uma separação, né? A gente está lá na frente pregando, o povo lá, então às vezes a gente prega e vai embora, mas não faz comunhão com os irmãos do grupo de oração. Não faz comunhão com as pessoas, com as situações. Então, a vida digna é estar no meio do povo. O que um grupo de oração proporciona para nós? O grupo de oração, irmãos, a gente fala que ele é uns com os outros, igual São Paulo usa na palavra, é uns com os outros. Por quê? Porque lá todo mundo faz a experiência comunitária. Se você conhece um padre que é da renovação carismática, no grupo de oração, ele é um com os outros, comum, porque lá não é liturgia. Então ele está lá, ele reza igual, ele escuta a palavra igual. Por quê? Porque uns com os outros, o grupo de oração é uma troca de experiência da vivência do Senhor em nossa vida. Então, por isso que nós oramos uns pelos outros, por isso que nós sentamos e escutamos a palavra, mas nós estamos ali imbuídos de uma virtude comum, de uma busca comum. Então, sempre é uma troca que acontece no grupo de oração. Por isso, muitas pessoas ficam. É justamente pelo cuidado que nós temos com elas. Às vezes, a pessoa nem teve a experiência do batismo do Espírito Santo, mas ela volta na outra semana porque ela se sentiu amada. E aí, vai abrir o coração para Deus realizar a sua missão de enviar o Espírito Santo. Então, é importante que nós tenhamos isso conosco, a importância do povo de Deus, que ele confia a nós anunciar. Então, a vida digna é justamente ser esse testemunho, né? São Paulo vai falar um pouquinho mais a humildade, a amabilidade, ou seja,
Apesar de eu pregar no grupo, eu sou como um outro qualquer. Quando eu não estou pregando, eu estou no meio do povo, no uns aos outros, novamente. Então é humildade. Saber que eu fiz apenas aquilo que devia fazer, né? Um servo como outro qualquer. Fiz apenas o que fui pedido para fazer. Então, o servir, às vezes, a pregação, às vezes, ela dá a nós um status de importância. Eu lembro de uma vez, enquanto coordenador estadual, fui pregar no encontro numa diocese, e não era um encontro grande, não, era até um encontro pequeno, né, com cerca de 40, 50 pessoas, era um encontro para a liderança. E eu lembro que, naquele momento que acabou a pregação, a gente foi para o almoço. Então, eu fui para o almoço, todo mundo entrou na fila, e eu também entrei na fila para almoçar. E aí eles me chamaram assim, não, Mário, tem uma sala ali, tem um almoço ali reservado. Eu disse, não preocupa não, eu fico aqui mesmo, eu almoço com os irmãos, é tranquilo, né? Não tem problema. Mas aí eles insistiram, eles tinham preparado, né, e tudo, e também a gente não pode fazer desfeita. Mas aí eu vim embora, e aí um dia eu recebi uma mensagem no Messenger, falou assim, olha, a melhor pregação que você fez aqui foi você ter entrado na fila e mostrado para nós que você é um igual a gente. Então, às vezes, as nossas ações valem mais do que aquilo que nós pregamos efetivamente, porque nós temos que fazer valer a nossa pregação. A nossa pregação, uma atitude simples, mas tem que fazer valer a nossa pregação. Portanto, esta humildade e amabilidade, ou seja, amar os outros e se sentir menor igual aos outros, não mais importante, não melhor, mas igual. Assim como no começo, quando a gente estava naquele gás, fomos batizados no Espírito Santo, sabíamos que precisávamos de muitas coisas, continuamos precisando do Senhor. Continuamos precisando de entrar na vivência do Senhor, de saber que ainda não somos nada, mas o Senhor age poderosamente através de nós, maravilhosamente através de nós. E aí ele continua na palavra, suportando-vos mutuamente com caridade. Ou seja, quando a gente fala de suportar, a gente tem dois significados, né? O suportar, que é aguentar aquelas pessoas difícil, né? Chata, que atrapalha a nossa vida, mas que são irmãos da comunidade. Então nós temos que suportar, né? É o suportar no sentido ruim da palavra, né? Tem que suportar esse irmão, ele é insuportável, mas tem que suportar ele. E a palavra suporte, que é realmente sustentar. O suporte, ele sustenta alguma coisa. Então, a gente sustentar os irmãos. Então, às vezes, a gente tem dificuldade com o irmão, então a gente tem que suportar ele. Às vezes, outros que a gente tem que dar um suporte para eles. Tudo com amor. Na comunidade, existem vários tipos de pessoas. No nosso grupo de oração, no nosso ministério, na equipe. Tem vários tipos de pessoas. Mas nós somos chamados a suportar essas pessoas. Por quê? Porque a vida da igreja que Jesus sonhou para nós é uma vida comunitária. Não adianta querer viver a espiritualidade só. Separar da comunidade. Ser o melhor de todos. Ainda que eu não concorde com os outros, eu preciso estar junto. Tem uma história que na era glacial, lá do gelo, né? Tinha uns porcos espinhos. E aí o que aconteceu? Eles estavam separados. E aí começou a morrer, devido ao frio, muitos porcos espinhos. É uma historinha, né? Então, um deles falou assim, tem uma ideia, vamos nos juntar, porque a gente aquece uns aos outros e a gente salva-nos. Os que ficam na beirada, a gente vai trocando ao longo do tempo, eles passam para o meio, outros passam para a beirada, e a gente salva todo mundo. E aí eles se juntaram. Se juntaram e fizeram esse revezamento. E aí realmente parou de morrer. Não morria mais porcos espinhos. Só que aí um disse assim, mas não tem como a gente ficar junto, porque o seu espinho está enfiando em mim, e o meu espinho enfiando em você. Então eles começaram a sangrar por estar juntos. Eles sangravam por estar juntos. E aí ele falou assim, não dá para viver assim. E aí todo mundo escutou, ele separou. E aí começou a morrer todo mundo novamente. Até que outro voltou e falou assim, é preferível morrer ou se machucar? E aí todos concordaram.
que era melhor se machucar, mas viver. E aí se juntaram novamente e começaram a ver que o espinho de um que atrapalhava a sua vida, mas também tinha o seu espinho que atrapalha a vida do outro. Então, eles tiveram que suportar a dor para poder viver. Então, às vezes, a nossa vida comunitária é assim. Às vezes a gente não entende as pessoas, não entende o coordenador, não entende o irmão, não entende o outro do outro ministério, lá do núcleo, o servo, não entende dentro do próprio ministério, porque para entender pessoas é complicado. Nós somos seres complexos. E às vezes a gente quer ter a razão em tudo, e é por isso que nós não aprendemos a viver em comunidade. Nós não precisamos ter razão de tudo. Nós precisamos viver a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nos humilhar. Às vezes, renunciar à nossa vontade, para que a comunhão reine no meio de nós. Porque aquele que gosta mais das nossos atritos e picuinhas e dificuldades, justamente é o demônio, né? Diabolos, que vem do latim divisor. Então, é aquele que divide, ele fica doido por uma brecha de divisão. E quando, então, nós queremos nos impor pelo nosso conhecimento, pelo que nós vivemos, pela nossa experiência, qualquer coisa que seja, e nós, então, ferimos a comunhão, aí nós perdemos uma graça dada por Jesus Cristo. O tema é conservando a unidade. E aí, São Paulo vai dizer nessa carta, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando eu vejo essa palavra, se ele fala conservar a unidade, eu entendo que ela já foi dada. Porque você conserva uma coisa que já tem, que não pode ser perdida. Então, ou seja, a unidade já foi dada para nós. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, nós temos 17, desculpa, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Capítulo 17, eu vou ler aqui, né? Não precisa de pegar não, mas eu vou ler do 20 ao 23. Jesus estava fazendo a sua oração sacerdotal, ele disse assim, olha, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Então, essa aqui foi a última oração de Jesus na Terra. Né, assim, antes dele ser preso e crucificado. É uma oração chamada de oração sacerdotal. E eu fico pensando assim, Jesus poderia ter pedido várias coisas nessa oração que o Pai atenderia. Por quê? Porque se tem uma oração que é perfeita, com certeza é a oração de Jesus, que conhece o coração do Pai e sabe o que é necessário para nós. Então, quando ele orava nessa oração, ele podia ter pedido várias coisas. Eu fico pensando que Jesus podia ter pedido assim que ninguém ficasse doente, não existisse doença no mundo. Já pensou se Jesus pedisse isso? Talvez seria bom. Talvez muitas pessoas não iam sofrer. Ou eu penso que ele podia pedir assim, olha, que todo mundo fosse rico, que aí ninguém ia precisar roubar, todo mundo ia ter condição boa, ninguém ia passar fome. Seria uma coisa boa se Jesus pedisse, o Pai ia atender. Mas Jesus não pediu isso, porque ele pediu algo mais importante e mais difícil do que todos não serem doentes e do que todos serem ricos. Ele pediu a unidade, porque ele sabe que é a coisa mais difícil que nós vamos conseguir, porque o demônio entra dividindo, justamente. Então Jesus entrou com a oração da comunhão, a oração da unidade. Tanto que ele próprio se fez alimento para se unir a nós, para mostrar a importância desta comunhão, de estar em contato próximo. E aí então, ele coloca uma condicional aqui, muito importante. Ele diz,
para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Então ele diz que para que o mundo creia, é preciso ser um. Não adianta ser o melhor pregador. Não adianta ser o melhor orador. Se você não for um, as pessoas não creem em Jesus Cristo. Isso, palavras de Jesus. Para que o mundo creia, é preciso ser um. Por quê? Porque o testemunho de unidade é que vai fazer as pessoas, o testemunho de amor é que vai fazer as pessoas acreditar que há um Deus, aonde nós estamos, aonde nós nos reunimos. Então essa unidade foi pedida por Jesus, porque com certeza ela é a coisa mais difícil. Ser um é dificílimo. Abrir mão de nossas opiniões, às vezes, humilhar-nos, às vezes, é muito difícil. Principalmente quando nós adquirimos mais conhecimento, e aí nós achamos que sabemos muito, e nós queremos falar, não é assim, não é assim. Só que às vezes a gente tem que recuar para que não cause divisão. Porque se causar divisão, nós jogamos por terra todo o nosso trabalho de evangelização. Todo o nosso trabalho de evangelização. É preciso ser um para que o mundo creia. Para que o mundo acredite, é preciso que nós nos unamos e nos tornemos um só. Eu lembro no Ministério de Pregação, quando eu estava nos inícios, lá em 2007, 2008, que o Senhor deu uma visão para o ministério estadual, né? Era uma visão estadual na época, a coordenação estadual que trouxe para nós. A visão era a seguinte: vários canos conectados como se fosse uma linha de água. E a água vinha, ia passando entre os canos, ia chegando no seu local, no seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, naquela visão, o Senhor mostrava a nós uma loja de material de construção, em que as conexões estavam separadas à venda. E aí estava ensacada lá o joelho, né? Eu não sei os nomes tudo não, que eu não entendo de obra não, querido, mas os canos lá, tudo separadinho, à venda. E aí o Senhor disse, em cima dessa visão, que Ele não nos quer separados. Uma luva, um cano, lá na loja de material de construção, ele não tem utilidade nenhuma. Sozinho, ele não tem utilidade nenhuma. Mas quando ele se junta com os outros canos, e ele então se torna passagem de água, que dá vida, que mata a sede daquele que está lá na ponta final, aí sim ele faz o seu papel. Então, para o ministério de pregação ser um ministério que busca fazer a vontade de Deus, é preciso que os pregadores estejam unidos num objetivo comum, que a água chegue no final. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes, irmãos, a gente vê pessoas pregando, eu estou falando que eu sou pregador, então eu sei o que acontece com a gente. A gente vê as pessoas pregando e a gente começa já a avaliar. A gente não participa do mistério daquela pregação, a gente não entra no mistério daquela pregação, a gente começa a avaliar o pregador. A gente começa ele fala isso, se fosse eu ia fazer assim, se fosse eu ia fazer aquilo, ele podia ter usado isso. A gente começa a fazer essas avaliações. Se fosse um treino, igual a gente tinha as oficinas, não tem problema nenhum. É o momento de fazer mesmo. Mas quando é uma pregação que alguém orou, que teve uma revelação, que um núcleo orou, que um grupo preparou, escutou, deu, aquele cara vai pregar, ele pode ser o pior de todos pregadores. E eu posso ser o melhor de todos. Mas se eu estou lá embaixo, ou estou no meio do povo, e ele está lá, Deus escolheu, foi ele, para a graça passar através do cano. E eu vou só beber daquela água. Eu vou abrir mão do meu conhecimento para viver a experiência do Senhor. Isso é muito importante para sustentar ministérios unidos, para sustentar a unidade dos nossos ministérios. Abrir mão daquilo que nós achamos ser melhor para que o que Deus queira aconteça no nosso meio. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é essa comunhão de pregadores. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
capítulo 2, depois de Pentecostes, ocorreu a primeira pregação da palavra, né? Primeira pregação querigmática da história da igreja, né? Antes Jesus já tinha pregado querigmaticamente, mas pregação que eu falo de pessoa, né? De enviado do Senhor. Foi a pregação de Pedro, né? Que até nos Atos Apóstolos o nome está discurso de Pedro, aqui na minha tradução. É Atos 2,14. Olha que bonito. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse. Eu nem vou ler o que Pedro disse, todo mundo sabe, né? Homens da Judéia, e ele vai falar de Jesus, que eles pregaram, que eles mataram, mas que ele agora é o Senhor e Cristo, né? É o anúncio de Jesus Cristo morto e ressuscitado, né? Um anúncio do querigma. Só que esse primeiro versículo 14, ele mostra para nós por que foi fecunda a evangelização dos apóstolos. Por que foi fecunda? Porque quando a gente vai na história de São Pedro, na palavra de Deus, Pedro não era uma pessoa, vamos dizer assim, muito regular. Às vezes ele estava no céu, às vezes ele estava no inferno, nas suas colocações, porque ele era aquele cara do bate-pronto, 880. Ele não pensava muito antes de falar, o que vinha na mente, ele falava. Então, por exemplo, quando ele viu a pesca milagrosa no seu primeiro encontro, ele se ajoelhou diante de Jesus e falou assim, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E aí Jesus falou assim, não temas, Simão, filho de Jonas, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. E aí São Pedro, andando na história dele, quando Jesus caminhava sobre as águas, que os apóstolos acharam que era um fantasma e tal, e aí Pedro falou assim, se é o Senhor, deixa eu andar. E ele falou assim, então vem. E aí Pedro começou a andar, mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a água, ele afundou. Uma vez Jesus estava andando com os discípulos e perguntou assim, quem os homens dizem, quem é uns profetas, quem os homens dizem que eu sou? Ele, quem é o profeta, quem é Elias, Jeremias? E ele falou assim, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou assim com ele, disseste bem, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E aí eu imagino que nesse momento Pedro começou a andar com a cabeça para cima, porque Jesus falou que o Pai falou comigo, então Deus fala comigo. E ele começou a andar na frente, os outros apóstolos atrás. Mas nessa mesma caminhada, que está narrado no Evangelho de São Marcos, Jesus falou para ele assim, daqui a um tempo vai chegar o dia que eu vou embora. Eles vão me prender, vão me matar, eu vou glorificar o Pai com a minha vida. E aí Pedro, achando que toda hora Deus falava com ele, ele falou assim, que Deus não permita isso. Que Deus não deixe acontecer isso. E aí Jesus virou para Pedro e falou assim, afasta-te de mim, Satanás. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Jesus morresse para que nós fôssemos salvos. Na última ceia, todo mundo deixou lavar o pé. Na hora que chegou em Pedro, ele, não, aqui ninguém lava o pé. Ninguém vai lavar meu pé. Aí Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele disse, não, então não lava só o pé, lava tudo. Lava as mãos, a cabeça. Pedro, ele acertava e errava, né? Quando foram prender Jesus, ele tirou a espada, cortou a orelha do mal, defendendo Jesus, e é Jesus e tudo. Mas quando uma empregada perguntou para ele se ele conhecia Jesus, ele ficou com medo de uma empregada. E ele disse não. E negou Jesus 3 vezes. Então Pedro tinha seus altos e baixos. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque nessa pregação, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, a comunidade aprova ela. E quando Pedro colocou-se de pé, a palavra diz assim, olha, Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse. O que significa essa em companhia dos 11? Quer dizer que Pedro iria pregar e os 11 iam assinar embaixo em tudo que ele ia falar. Só que eu contei para vocês, relembrei, na verdade, a história de Pedro. Ele acertava e errava. Eles poderiam estar temerosos. O que Pedro vai falar? Será que não vai assinar embaixo disso mesmo? Mas não sabe o que ele vai falar. Será que ele vai ser céu agora ou vai ser inferno? Será que ele vai acertar ou vai errar? Eles poderiam ter ficado temerosos. Mas a vinda do Espírito uniu os apóstolos de tal maneira, né, que eles ficaram 9 dias orando na presença de Maria, pedindo o Espírito Santo.
E quando o Espírito veio, eles uniram de tal maneira que eles tinham uma sintonia espiritual, uma comunhão espiritual. Então eles sabiam que se Pedro pregasse, o que Pedro pregasse, eles assinariam embaixo. Então tem duas interpretações para essa palavra que mostra a unidade dos pregadores. Uma é que Pedro pôs-se de pé e os 11 ficaram atrás para atestar aquilo que Pedro falava, ou seja, a comunidade aprovava a pregação de Pedro. Porque será que os outros discípulos podiam pensar assim, mas por que é o Pedro que vai falar? Podia ser eu. Ele é o Papa, mas eu prego melhor. Eu sei anunciar a palavra. Não tem isso. O escolhido é Pedro. E a comunidade está junto com Pedro. Então os 11 ficaram de pé ali para confirmar a pregação. Mas uma outra interpretação dessa palavra, que eu acho que é a mais coerente, é que eles se espalharam no meio do povo. Os 11 e os outros que estavam lá, né? Que tinha mais gente. Se espalharam no meio do povo, porque naquela época não tinha microfone. A palavra diz que foi 5.000 pessoas. Como que Pedro ia falar e converter 5.000 pessoas sem microfone? Ninguém ia escutar ele. Então, a tradição é a seguinte, é que Pedro pregava, e aí ficava alguns discípulos distribuídos, aquele que escutava a pregação de Pedro ali mais perto, ele repregava, e o outro escutava, repregava, e a gente viu que a unidade foi tão grande que não aconteceu telefone sem fio, porque a palavra chegou e converteu 5.000 pessoas, porque houve uma comunhão na pregação. Eles escutavam o que Pedro falava e eles simplesmente repassavam para frente, para que outros pudessem escutar a santa palavra e terem seus corações compungidos. E foi assim que atingiu 5.000 pessoas. É os canos. Ela sai de um lugar, mas se a gente tem vários canos ligados, ela vai passando e vai regando aonde essa água passa por causa da comunhão. Se os apóstolos não estivessem com Pedro, Pedro não conseguiria ter atingido o coração dessas milhares de pessoas, porque teria um problema físico, né? A voz dele não alcançaria os ouvidos de todos, mas por causa da unidade, da comunhão, ela chegou. Então é importante a gente ter isso, queridos irmãos e irmãs, porque o nosso chamado de renovação carismática é implantar a cultura de Pentecostes, que advém desse batismo no Espírito Santo. E o que foi o primeiro fruto de Pentecostes? Foi essa pregação, que foi uma pregação em comunhão. A unidade fez as pessoas serem tocadas. Quando lá na Torre de Babel, em Gênesis, todo mundo queria ser melhor do que todo mundo, e aí aquele povo juntou-se, vão ser melhor do que todo mundo, vão ser célebres. Começaram a construir uma torre para chegar ao céu, o Espírito veio e confundiu. Agora ia se erguer não uma torre, mas uma igreja. E aí o Espírito veio e uniu. Tanto que tinha gente de todas as raças, línguas e nações, que a palavra diz. Mas cada um ouvia eles dizer na sua língua, ou seja, onde o Espírito veio para confundir da outra vez, porque aquelas pessoas queriam ser importantes, na Torre de Babel eles queriam ser célebres diante do mundo, o Espírito veio e confundiu, para que todos fossem iguais. Não no sentido de mesma coisa, mas iguais no sentido de comuns, comunhão, comunidade, uns aos outros. E agora o Espírito vem e transforma. Um monte de gente fala língua diferente, mas cada uma entende no seu linguajar. Por quê? Porque o Espírito veio para unir. O Espírito veio por causa da comunhão. Nós vemos no próprio capítulo 2, ó, vai falar de unidade o início todo. Ó. Pedro faz essa pregação com esses apóstolos e discípulos, converte essas pessoas, cada um escuta na sua língua a pregação, e já vai o sumário da primeira comunidade, que é Atos 2, 44. Todos os fiéis viviam unidos, tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e os bens, dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam comida, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo, e o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Ou seja, cada dia o Senhor dava outros porque eles eram um. E quando a gente é um, todo mundo quer ser desse um porque tem amor. As pessoas não são amadas em muitas situações de suas vidas. E o testemunho de amor da renovação carismática, de implantar essa cultura de Pentecostes, que é justamente a partir do Espírito se tornar um,
Não é o que nós lemos em Efésios? Em Efésios é um só corpo e um só espírito. Foi o que São Paulo diz para a comunidade é. Um só corpo e um só espírito. Então, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados à unidade. Eu vou dizer mais. Nós somos convocados a conservar a unidade, porque sem ela o mundo pode não crer em Jesus Cristo. Eu tive uma experiência que foi muito forte na minha vida, muito forte mesmo. O Senhor me deu a oportunidade de estar na Terra Santa em 2017. E deu uma confusão lá no itinerário. A gente iria lá para o cenáculo e aí mudou tudo. Nós não poderíamos ir no cenáculo de Jerusalém. E aí eu pensava assim comigo, eu nem sei se eu vou conseguir voltar aqui na Terra Santa na minha vida. Né? Talvez tenha a única vez que eu tenha ido lá. E eu pensava assim, não pode um carismático vir na Terra Santa e não ir no cenáculo. É sacanagem com a gente. É o lugar que nasceu, que começou, que foi lá. A gente quer lá ver onde que começou essa experiência do Espírito e o nascimento da igreja. Onde Jesus celebrou a primeira missa. Então é um lugar muito significativo liturgicamente para nós. E aí, Deus moveu tudo lá, você que mudaram de novo, e aí deu para certo para a gente ir no cenáculo. O Senhor nos ajudou. Quando eu cheguei no cenáculo, em Jerusalém, realmente ele é no segundo andar, como é colocado, né? Ele é no segundo andar. E aí, a gente rezou Atos 2 lá, a vinda do Espírito. Mas baixinho. Por quê? Porque o cenáculo, ao contrário dos outros lugares santos, ele não é uma igreja católica. Todo lugar santo lá é uma igreja católica, seja da ortodoxa, ou da greco-melquita, ou das outras, a copta, mas todas são igrejas católicas, né, que tomam conta dos locais sagrados, e todos lá são igreja. E o cenáculo não é uma igreja. E aí eu rezava lá baixinho, por quê? Porque lá, na verdade, pertence aos judeus. Os judeus é que são donos daquele local. Por quê? Porque embaixo do cenáculo fica o túmulo de Davi, do rei Davi. Né? E para eles é o segundo lugar mais importante para os israelitas, ou para os judeus. É o túmulo de Davi. Então aquele lugar eles nunca vão dar para a gente. Né? Pode tirar o cavalinho da chuva aí que eles não vão dar aquele lugar. É sagrado para eles. Só que embaixo, em cima não, mas eles não vão dar para a gente. E aí, lá pertence. Então fica um fiscal judeu lá. Você não pode rezar em voz alta. A gente achou que ia chegar lá, ia cantar, ia orar em língua, aquele negócio todo que nós ia fazer, uma pregação, que eram só carismáticos que estavam na viagem, né? A gente chegou lá e aí, ó, cortaram nós. É baixinho, aí o padre põe um fone no ouvido da gente, ele ia lendo Atos 2 baixinho, a gente ia lendo e rezando em língua baixinho e tudo, porque pertencia aos judeus. Só que lá em Jerusalém também tem uma lei que chama Lei do Status Quo. Porque lá teve muita guerra, né? Só a cidade de Jerusalém foi destruída inteiramente 17 vezes na história, fora as vezes que foi parcialmente destruída. E aí, teve uma lei lá que assim, permaneça como está. O que estava tinha que ficar. Mesmo se mudar de dono, não pode mexer. Então o cenáculo, a última dominação lá foi muçulmana. Então ele tem o formato de uma mesquita. Você entra dentro dele, tem aquelas inscrições em árabe nos vitrais. Só que tem um símbolo cristão lá que eles não sabiam, né? Que é o pelicano, aquele que tira do coração, né? Carne do coração para dar aos filhos, que é um símbolo da Eucaristia. Lá tem um pelicano no teto, assim, porque eles não sabiam que era um símbolo cristão, eles não tiraram, sabe? É o símbolo cristão que tem lá. O resto tudo é vitrais, escrito em árabe, tudo. E aí eu rezava lá e falava assim, Senhor, por que o cenáculo não é nosso? Aqui o Senhor celebrou a primeira missa, aqui o Espírito Santo desceu em Pentecostes, aqui o Senhor aparecia todo domingo como se fosse uma liturgia, a missa dominical, né? Ele aparecia todo domingo ali, mesmo com as portas fechadas. Então, assim, foi um local da vivência dos apóstolos num período importante do nascimento da igreja. E aí eu rezava e falava assim, por que não é nosso esse negócio? Tem que ser nosso, tem que virar igreja, tem que ter missa aqui, tem que ter grupo de oração aqui, né? E aí o Senhor me respondeu naquela oração. Ele me deu duas respostas. Uma eu não vou falar aqui porque não tem a ver com o tema.
Mas a outra resposta, ele falou assim, olha, Mário, não é de vocês por quê? Porque aqui, espiritualmente, é importante para os cristãos. Fisicamente, pertence aos judeus. Mas o formato é dos muçulmanos. Ele fala assim, aqui é um símbolo de que Pentecostes nasceu para unir o povo. Porque aqui eu reúno as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, de mesma matriz. Muçulmanos, judeus e cristãos. Ele reúne num mesmo lugar, com símbolos, os 3. E aí ele fez muito forte o que ele falou comigo. Ele falou assim, porque o meu povo é um só. Vocês é que se dividiram. O meu rebanho é um só. Vocês é que se dividiram. Quando São Paulo fala nessa carta aos Efésios que nós lemos, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos e em todos. Então o Senhor tocou no meu coração naquele dia, irmãos. Eu não vou falar aqui de unidade com outras religiões, que é outro tema, mas ele me tocou profundamente numa comunhão além da igreja, numa comunhão de pessoas, numa comunhão de irmãos, para que o mundo creia em Jesus Cristo, para que o mundo acredite no Senhor Jesus. Então, a palavra de São Pedro vai dizer que o Senhor não retarda o cumprimento da promessa. Qual promessa? Da vinda, né? Que ele falava que breve eu vou voltar, então no início lá eles achavam que era rápido mesmo. Jesus já ia vir. E aí Pedro vai e acalma a comunidade numa de suas cartas. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, mas ele age de misericórdia para que todos sejam salvos. Ou seja, ele espera o momento que nós seremos um, que haverá uma comunhão para que todas as pessoas, ou o máximo de pessoas, possam alcançar o céu. Um novo céu e uma nova terra. Então, irmãos e irmãs, esse é o nosso chamado. É um chamado profundíssimo de fazer comunhão, de conservar a unidade, de abrir mão daquilo que é minha cabeça para fazer aquilo que é a vontade da comunidade. Por exemplo, eu sou coordenador estadual. O Thales está comigo lá no conselho, ele sabe. Tem coisas lá que o conselho aprova que eu não é da minha vontade. Eu acho que tinha que ser diferente. Mas a comunidade é que escuta o Senhor. Eu sozinho, eu posso escutar e pegar aquilo que é tendência minha, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Mas quando eu oro em comunhão e o Senhor revela, aí a chance de fazer a vontade de Deus ela é bem maior. Por isso Deus sonhou com a igreja. Pessoas reunidas para escutar o Senhor. Não um iluminado sozinho, um melhor. E no ministério de pregação a gente tem que tomar esse cuidado. Porque a gente tem os pregadores separados, a gente tem aqueles que fazem o que a gente chama de carreira solo. Não existe carreira solo no Evangelho de Jesus Cristo. Existe levar todos para o céu. E para levar todos para o céu, você tem que ser um com todos, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos que abrir mão daquilo que nós achamos que é melhor para que sustente aquilo que a comunidade, que os irmãos em comunhão, que escutaram, claro, né? Não é só opinião humana, não. Tem que escutar o Senhor, mas fazer aquilo que é o melhor para a comunidade, para o ministério, para o grupo de oração, para o núcleo. Por isso, nós atuamos em comunhão. Nós não somos sozinhos. Por isso, sempre temos pessoas conosco nesse serviço para nos ajudar, para nos suportar quando somos chatos, mas para suportar a gente quando estamos caindo e dar suporte às nossas vidas. E assim nós vamos fazendo uns com os outros para a glória do nome do Senhor. Eu quero encerrar com uma oração, mas como é para pregadores, então eu vou rezar com a palavra. Eu gosto muito de orar com a palavra. Então eu queria que você pegasse comigo Marcos 2. Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. Eu vou ler a palavra, introduzir nela e aí a partir disso a gente ora, tá bom? Marcos 2, no versículo 2 e seguintes. Reuniu-se uma tal multidão
que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Essa palavra que nós vamos orar com ela é muito significativa, porque para mim ela relata o papel de um grupo de oração. E aqui nós vamos trazer para o papel de um ministério, não de um pregador, mas o papel do ministério de pregação. O ministério não é um pregador. O ministério é a comunidade de pregadores. E aí quando nós olhamos para essa palavra, eu não li o versículo 1, mas fala que Jesus estava em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Essa casa é a casa de Pedro, né, lá em Cafarnaum. Então, se é a casa de Pedro, nós traduzimos que é a igreja. A casa de Pedro, Pedro era o Papa, então ali era a igreja. E Jesus estava lá, porque Jesus está na igreja. Jesus está lá. E aí aqueles homens trazem aquele amigo paralítico. É igual quando a gente quer levar as pessoas para o grupo de oração. As pessoas estão paralisadas espiritualmente nas suas vidas. Mas elas precisam de um empurrãozinho para encontrar com o Senhor. Então a gente é chato, né? A gente convida e não aceita, a gente convida de novo, e a gente lembra, a gente fala. A gente às vezes é até chato para convidar o povo, porque sabe que o negócio lá é bom. Nós gostamos daquilo que vivemos. Mas vejam que para esse paralítico ter a experiência com Deus, foi necessário 4 homens. Se um sozinho puxasse a maca, com certeza, na hora que ele chegasse lá na frente e visse aquela multidão, ele não conseguiria fazer o que foi feito ali. Só conseguiu fazer a manobra porque havia uma comunidade, porque havia uma comunhão de ideias, de propósitos, que era encurtar a distância entre o paralítico e Jesus Cristo. O papel do ministério de pregação é encurtar a distância entre os homens e as mulheres e Deus, porque as pessoas entendem que Deus é um Deus distante. E nós, através da pregação da palavra de Deus, nós aproximamos Deus das pessoas. Então, isso aqui foi uma pregação, mas não com palavras. Uma evangelização com obras, com ações, com atitudes. Aqueles homens que passaram por cima da dificuldade. Eu falo que aqui era o primeiro grupo de oração da renovação carismática. Porque carismático, quando vê dificuldade, ele ri da dificuldade. Ele fala assim, você está achando que você vai me impedir? Coitado de você, nós dá a volta, nós pula por cima. E foi o que esses homens fizeram, né? Eles viram a multidão, eles podiam ter falado assim, nós tentamos, não deu, vamos embora. Não, mas o carismático não desiste de levar as pessoas para Deus. O pregador não pode desistir de levar as pessoas para ser salvas, de apresentar Jesus Cristo. E aí então aqueles homens pegam o paralítico, dão uma volta por cima. Eu fico imaginando Jesus dentro daquela casa. Era aquelas casas antigas, eu fico mal comparando com aquelas casas de pau a pique, né? Aquelas casas antigamente, que tinham umas gramas em cima. Eu imagino que eles começaram a abrir o teto, aí começou a cair uns barros, uns negócios assim lá embaixo. Todo mundo lá dentro na casa cheia, Jesus pregando, e eu fico pensando assim, o que Jesus pensou? Jesus falou assim, esses têm fé, esses são os precursores da renovação carismática católica. Brincadeira, né? Mas são pessoas que acreditam. E aí Jesus, então, pela fé daqueles homens, ele então realiza
o milagre na vida deles. Só que tinha uns lá que eram os separatistas. Como que pode ele perdoar? Como que pode ele fazer isso, ele fazer aquilo? E aí Jesus usa o dom de ciência e compreende o pensamento deles e aí usa o milagre para mostrar para eles que ele é o Senhor, é Deus e pode todas as coisas. Mas o mais bonito dessa palavra, de tudo que eu falei aqui, para a gente entrar na oração, né? Que eu falei que é rezar e estou pregando de novo. O mais bonito dessa palavra é o final. Quando Jesus fala assim: toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. Qual que é o sentido disso? A experiência que nós tivemos com o Espírito Santo, um dia nós éramos o paralítico e alguns carregaram a nossa maca e nos apresentaram ao Senhor. Talvez uma pessoa que rezou por você, talvez um pregador, talvez uma pessoa que te abraçou, um músico. Carregou a sua maca e você não é mais paralisado. Em Jesus, você conseguiu o milagre. Só que Jesus, ele não fala assim, seja curado e vai embora. Não, ele pega a maca e volta para casa. Por quê? Porque é um chamado. A experiência com o batismo, ela já traz em nós o chamado de comunhão, de se importar com os outros. O que ele quis dizer para o paralítico? Pega a maca e vai para casa. Por quê? Vai lá, chama mais 3, acha outro que não anda, põe na maca e traz para mim. Esse é o chamado do serviço. Você tem uma experiência, Deus te cura, te transforma, te liberta. Deus te muda. E aí você pega a sua maca, que você foi carregado, leva ela, chama mais 3, por quê? Porque é a comunidade, é a comunhão que consegue levar as pessoas para Deus. E pega mais um paralítico e leva para a presença de Jesus. Então, em cima disso que o Senhor coloca para nós através dessa palavra, queridos irmãos e irmãs, é que nós vamos orar pedindo o dom da unidade. Tão necessário. Jesus orou pedindo ele porque ele sabia que era a coisa mais difícil para a gente. É ser um com as pessoas. A gente vive com os outros, mas estar em comunhão é outra história. Então nós vamos pedir ao Senhor por este ministério de pregação da Diocese de Divinópolis. Nós queremos pedir por cada pregador desta diocese, por cada pregador de cada grupo de oração, aqueles que estão aqui, mas também aqueles que não estão. Senhor, nós sabemos que para que o mundo creia, é preciso ser um. Não adianta ser o melhor orador, o melhor pregador. Para o mundo crer, é preciso estar em comunhão. Portanto, Senhor, nós queremos pedir, conforme a vossa palavra que nós lemos, nós queremos ser prisioneiros da causa. Ou seja, nós queremos que dar a nossa vida pela causa da salvação dos outros. E isso passa por estar e escutar os irmãos, viver com os irmãos. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos dê uma vida digna da vocação a qual nós fôssemos chamados, um testemunho de comunhão, de estar com os irmãos, Senhor Jesus. Nós queremos pedir o dom da humildade para que a gente abaixe no momento que for necessário e a amabilidade para que a gente aceite aquilo que é a vontade do Senhor no seio da comunidade, ainda que não seja o que eu queira, Senhor, mas que seja o que tu queres. Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê a graça de a gente suportar os outros, ou seja, ajudá-los, mas também suportar aqueles que são insuportáveis. Mas dá a graça, Senhor, de poder viver junto com esses irmãos e essas irmãs que são dificultosas para mim. Me ajuda, Senhor. E aí você vai rezando também, irmão, e vai apresentando, vai pedindo esta graça e esta ação de Deus no seu coração, da unidade, da comunhão, de estar juntos. Senhor, nós queremos que o Senhor conserve a unidade do Espírito. Pelo Espírito é que nós somos um. O Espírito é que organiza em nós um batismo de um Deus que está acima de todas as coisas. Portanto, Senhor, nos ajude a ser um. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar o Senhor que foi aquele que deu a unidade à primeira comunidade cristã, que deu a unidade entre os apóstolos, na primeira igreja, fazendo todo ser um. Senhor, eu quero clamar agora esse dom da unidade, Espírito Santo. Venha transformar as nossas vidas, venha batizar as nossas histórias, venha Espírito Santo de Deus realmente realizando aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é a vontade de Deus para
este ministério, para o ministério de pregação, para os pregadores, Senhor. Toca no coração, Espírito, dos pregadores, para que eles escutem a tua voz, para que eles façam a tua vontade e para que eles sejam um, como aqueles canos conectados que levam a água da vida para o seu povo, Senhor. Não como canos separados numa loja, mas juntos, emendados, para que a glória de Deus alcance o coração do seu povo. É o que nós pedimos, Senhor Jesus. Dai-nos a graça de encurtar a distância entre as pessoas e Deus através da nossa pregação, mas da nossa vida, do nosso testemunho. É o que nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus. O dom da unidade, a vida da unidade. Por isso, Espírito Santo, nós queremos clamar e pedir toda a vossa ação e toda a vossa presença. Orixiricanda larabaria laria. Oriacanda larashiri larabaria canda larabaria. Oria larabaria shiri haricanta larabaria laria. Oria laracanda larashiri larabaria laria. Oria haricanda larashiri larabaria canta larabaria. Oria larabaria laria canda larashiri larabaria. Oria canta laraharia shiri larabaria laria laria. Oria larabaria canda larabaria shiri larabaria laria laria. Você vai dar uma palavra de Apocalipse. Que é a mensagem, a mesma igreja de Éfeso, mas agora por São João. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome, e não desanimaste, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Então nós lutamos pela obra, nós fazemos tudo, nós brigamos, mas o Senhor diz para nós que muitas vezes nós estamos na causa, na obra, mas não na experiência dele. Então o que o Senhor coloca no meu coração é que apesar de nós anunciarmos a palavra do Senhor, nós temos que dar a vida pelo Senhor, e não pela pregação, e não pelo ministério. É pelo Senhor. Por isso, voltar à primeira experiência, voltar à experiência inicial, voltar ao Senhor Jesus é o que o Senhor coloca no meu coração para nós hoje. Obrigado, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse momento que vivemos. Senhor, nós queremos louvar, Senhor Jesus, por esta pregação, por esse momento online que pudemos vivenciar juntos, pela oração, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome, pelo dom da unidade. O Senhor dá essa oportunidade para nós neste dia de vivenciar esse tema importante para a evangelização da Tua igreja, da renovação carismática. Senhor, nós queremos bendizer e glorificar o Teu santo nome, exaltar a Tua presença santificadora no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa experiência, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pela família deles. Eu quero louvar e glorificar o Teu nome por todos esses irmãos e irmãs que estão aqui no nosso meio. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. E vamos ainda continuar, né, com esse clima de oração, né, pedindo, apresentar mais uma vez, né, a vida do Mário Lúcio diante da presença do Senhor, pedindo que o Espírito Santo continue derramando sobre ele esse sopro de vida, esse fogo abrasador que aqueceu o nosso coração nessa manhã, para que a gente possa sempre, através dele, né, vir a ter uma experiência verdadeira com Deus, nessa experiência de unidade, onde ele nos lembrou muito bem, né? Hoje é dia de São Francisco,
né, ele citou a passagem da vida de São Francisco, onde São Francisco saiu com os seus, né, discípulos ali e disse, né, usai de palavras se for necessário, né, que a nossa vida ela possa ser sempre um evangelho vivo, porque, como diz, eu acho que, se não me engano, Madre Teresa de Calcutá, talvez nós sejamos o único evangelho que uma pessoa possa ter a oportunidade de ler. Então, que a nossa vida possa ser sempre esse evangelho vivo de Jesus Cristo e que a gente possa encontrar pelos nossos caminhos mais pessoas como o Mário Lúcio, né? Que nós possamos ser pessoas de Deus, pessoas que carregam o Deus vivo, né? Vamos estender as mãos para ele mais uma vez, rezar uma Ave Maria e pedir a intercessão de Nossa Senhora na sua vida, na vida da sua família, né? Que ela possa vir em auxílio e socorro a todas as suas lutas, a todas as suas dificuldades, para que a gente possa estar sempre crescendo mais e mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos te agradecer, Mário Lúcio, pela sua participação conosco. Você é sempre bem-vindo aqui na Diocese de Divinópolis, né? Deus abençoando essa pandemia, passando logo, né? Vem nos fazer uma visita, vem estar aqui conosco, né? Participando, trazendo mais fogo do Espírito Santo para cada um de nós. Né? Nesse momento agora a gente, né, vai dar liberdade para aqueles que não podem, né, estar participando conosco do momento de partilha, que talvez tenha algum outro a estar fazendo, né? Que se quiser sair já pode, né? Nós encerramos esse primeiro momento agora, mas já deixar o convite, né? No dia 1º de novembro, né? Dia de Todos os Santos, né? Nós estaremos aqui reunidos mais uma vez junto com o Marcelo Tatal, nosso coordenador, né, no Ministério de Pregação, para mais um domingo de formação. Então, já anota na agenda, todos estão convidados a estar participando conosco. E agora a gente vai abrir um momento, né, para a gente poder estar fazendo a nossa partilha. E aí a gente pede assim que a gente possa ser breves, né, para que mais pessoas possam estar participando. Né? A gente vai ter aí mais ou menos uns 32 minutos, uma meia hora, né, para que todos possam estar participando, possam estar dando o seu testemunho de vida. E a gente pede também para, se caso tiver algum dos irmãos que seja candidato em alguma cidade, que não cite isso, né, para deixar isso para um outro momento, né, tá buscando, fazendo essa campanha em um outro momento. E a gente focar mesmo só na parte que nos cabe, que é essa parte da unidade, na evangelização. E aí, se alguém já sentir no coração e quiser já dizer alguma coisa, sinta-se à vontade, né, a gente abre esse espaço agora para quem quiser compartilhar conosco.